Oi meninas, boa tarde, professora Simone. Hoje o nosso módulo 4 vai falar sobre o estudo dos biomarcadores cardíacos, né? São testes de função cardíaca muito utilizados no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Essa é a nossa penúltima aula, né? Essa quinta-feira é a nossa última quinta, e nós vamos ter, então, dois assuntos, né? Função cardíaca e uma aula bem rápida, mas, assim, é mais um macete mesmo do que uma aula sobre gasometria. Um macete que eu digo é como interpretar o exame, o laudo, né? Como é que vocês vão fazer a interpretação daqueles valores e saber se é uma alcalose, uma acidose, etc. Que eu acho que isso é bastante importante na rotina de vocês, né? E aí, claro, depois vocês podem se aprofundar o significado clínico de cada uma das condições, aí isso vai ter que ficar com vocês, porque a nossa aula, são só 4 quintas-feiras, né? Então, mas eu vou dar uns truquezinhos que vocês jamais vão esquecer, é super tranquilo, assim, daí de ler o laudo, tá? Então, hoje, essa primeira aula, a gente vai falar sobre os tópicos, são sistema cardiovascular, músculo estriado cardíaco, contração muscular, né, envolvendo actina, miosina e as troponinas, o infarto agudo do miocárdio, a gente vai falar também da placa de aterosclerose, como é formada, como é que é esse processo todo, porque essa placa está associada ao risco de lesão cardíaca, né? Pela obstrução do fluxo sanguíneo, que pode levar a isquemia e necrose do músculo cardíaco. E o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, ele é feito pelo eletrocardiograma e pelos marcadores cardíacos. Então, aqui na aula, a gente vai ver quais são esses biomarcadores do risco cardiovascular, tanto para prevenção quanto para diagnóstico do infarto, ok? Nós vamos falar dos marcadores clássicos, e vamos falar dos novos marcadores, uma abordagem mais moderna um pouquinho, que alguns marcadores já vêm sendo utilizados e a gente vai entender em que situações eles podem ser aplicados e como que a gente faz a interpretação, tá? Bom, antes disso, só para revisar... Ok. Vamos mostrar aqui o sistema cardiovascular para a gente relembrar um pouquinho desse órgão, né? O coração, então, ele tem uma função de bombear o sangue, né? Fazer o sangue circular no organismo. Essa ilustração aqui vai mostrar, então, o coração e as camadas musculares, né? O pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. E a cavidade pericárdica é onde tem, então, o líquido pericárdico, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, o endocárdio, o miocárdio, o epicárdio, o pericárdio. E aqui dentro, então, nós temos a cavidade pericárdica, que é onde nós tem o líquido pericárdico, que é como se fosse um lubrificante, um protetor do órgão, assim como o líquido sinovial para as articulações, o líquido pericárdico tem essa função de proteção e lubrificação dessa região, assim, em torno do coração. E ela é localizada aqui, então, entre essas camadas musculares, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom.
o coração, ele é formado pela musculatura estriada. Então, as fibras musculares, elas podem ser lisas ou estriadas, tá? O coração é formado pelo músculo estriado cardíaco, que a gente conhece como miocárdio, tá? O tecido, ele possui estrias e suas células são bem longas, ramificadas e mononucleadas, tá? A contração dessa musculatura, ela é mais rápida do que a lisa. A lisa tem uma contração mais lenta, tá? E essa musculatura cardíaca, a contração é rápida e involuntária, ou seja, essa contração é controlada pelo sistema nervoso autônomo, tá? Onde, então, neurotransmissores estão associados à propagação do estímulo, né? E a contração muscular. Então, o que acontece aqui durante a contração muscular, né? Então, a fibra, ela é organizada, a fibra muscular, tanto a cardíaca quanto a esquelética, a contração muscular, ela ocorre no sarcômero, né? Que é um complexo formado, então, pela actina, troponinas e miosina, tá? Que se organizam dessa forma aqui. Então, o que acontece aqui? O potencial de ação gerado pelo sistema nervoso chega ao terminal do neurônio motor via neurotransmissor, acetilcolina. A membrana plasmática da fibra muscular aqui, ó, que recebe esse potencial de ação, ela propaga o sinal nesses túbulos T aqui, tá? O sinal é propagado, né? Pela polarização e despolarização dessa membrana. E o que vai promover essa propagação de sinal aqui nos túbulos T promove a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, então retículo liso. O cálcio fica armazenado nesse retículo e, em resposta, então, à propagação do sinal nos túbulos T, o cálcio é liberado através de um sensor de voltagem e esse cálcio estimula, então, a contração das fibras musculares à medida que ele se liga à troponina. Tá? Ele se liga basicamente à troponina C, porque nós temos 3 troponinas. Troponina T, troponina I e troponina C. O cálcio, então, quando ele é liberado aqui, ele se liga à troponina C no músculo estriado. No músculo liso, ele se liga à calmodulina, tá? Mas aqui a gente está focando mais na questão do músculo estriado, porque a gente está falando de coração. A troponina I, essa aqui, ó, tá? Ela se liga à actina. A troponina T vai se ligar à tropomiosina, tá? São as proteínas aqui da fibra muscular. E a C se liga ao cálcio. Então, quando o cálcio, essa ligação do cálcio com a troponina C libera o sítio ativo da actina e promove a ligação dos filamentos de actina com miosina, tá? Que é essa contração que a gente chama aqui. Então, essa ligação do cálcio com a troponina C libera o sítio ativo da actina e faz com que a actina se ligue à tropomiosina e promova a contração muscular, tá? Essa energia para fazer essa contração vem do ATP. E o ATP é produzido, então, a partir da glicose, que chega nas células musculares cardíacas pelo sangue, ok? Assim como o oxigênio. Então, para fazer respiração celular, a gente precisa de glicose e de oxigênio, que chega à célula, chega ao miocárdio, através do fluxo sanguíneo. E aí, obviamente, se a glicose é quebrada, gera ATP, e o ATP
fornece energia para que aconteça a propagação a polarização e despolarização da membrana, né, que se dá pela entrada e saída de cálcio e sódio, sódio e potássio, a bomba de ATPase. E aí essa propagação libera o cálcio que está armazenado no retículo liso, sarcoplasmático. O cálcio se liga à troponina C e libera o sítio ativo da actina. A actina se liga, então, à tropomiosina, formando o complexo... Desculpa, se liga a troponina... A actina se liga à miosina, promovendo, então, a formação do complexo actina-miosina, que é quando o músculo está contraído, ok? Bom, a contração do músculo cardíaco, ela se chama sístole. E o relaxamento, né, que o relaxamento, assim, quando o cálcio retorna, né, a contração se dá pela liberação dos canais de cálcio em resposta aos sensores de voltagem, e o relaxamento se dá quando esse cálcio retorna, se desliga da troponina C, e retorna para o retículo sarcoplasmático. Aí ocorre o relaxamento da fibra muscular. Então, no coração, a contração chama sístole e o relaxamento chama diástole, tá? E essa contração e relaxamento, a sístole e a diástole, ela promove, então, o bombeamento do sangue. A sístole na contração faz com a saída do sangue para os vasos, porque o músculo contrai e o sangue sai. E a diástole, que é o relaxamento do músculo cardíaco, faz com que o sangue entre, então, no coração, tá? Então, a função desse músculo do miocárdio, que é a musculatura cardíaca estriada do coração, é permitir essas contrações. Contração e relaxamento, que faz com que o sangue saia e entre do coração à medida que ele se contrai ou relaxa, respectivamente, tá? E, como eu falei, a energia para essa contração, porque é uma bomba de ATPase, né? Vem do oxigênio e da glicose, tá? Vem da respiração celular, lá da bioquímica. Então, e o que é infarto agudo do miocárdio? Então, o infarto agudo, ele é a necrose do miocárdio, da célula do coração, do miocárdio. Resultante do quê? Da obstrução de uma artéria coronária. Então, como eu falei para vocês, toda essa contração muscular se dá em resposta à chegada de oxigênio e glicose, que são os precursores da respiração celular. A respiração celular é o metabolismo oxidativo, onde os hidrogênios retirados da oxidação da glicose são transferidos para o oxigênio nas mitocôndrias para formar água metabólica. E aí essa transferência de elétrons para o oxigênio gera energia na forma de ATP. Basicamente isso. Então, à medida que a glicose é degradada, oxidada, libera hidrogênios, os hidrogênios são transferidos ao oxigênio para formar água lá nas mitocôndrias e libera energia na forma de ATP. Esse ATP é utilizado, então, pela fibra muscular para promover a contração muscular, como a gente falou aqui, que envolve a actina, miosina e as troponinas, tá? O que acontece é que, imagina que a coronária está trazendo, então, sangue para o coração, e há uma obstrução aqui em algum momento do fluxo sanguíneo. E aí o sangue para aqui e não chega nessa região que seria irrigada pelos vasos. Essa área aqui que não recebe oxigênio nem glicose, ela sofre o que a gente chama de isquemia, né? Não chega oxigênio, hipóxia, que leva à morte dessas células. Por quê? Porque elas não têm energia, não têm ATP.
para fazer a contração dela, para de contrair e morre, né? A morte que a gente chama aqui é a necrose, e essa necrose ela é irreversível, tá? Então, assim, uma vez o miócito ter sido comprometido, você não consegue reverter o quadro, tá? Então, dependendo da lesão do grau da obstrução e do tamanho da lesão aqui, da isquemia, você pode ter um comprometimento maior ou menor, tá? Mas o infarto, então, é um processo de necrose miocárdica causada pela falta de aporte adequado de nutrientes, principalmente a glicose e oxigênio. E isso é comumente causado pela redução do fluxo sanguíneo, como eu mostrei para vocês, em resposta a uma oclusão da artéria coronária, que é que leva sangue para o coração. A principal causa dessa obstrução vem da aterosclerose, que é o quê? A formação da placa de ateroscleroma aqui no subendotélio do vaso, tá? Esse processo todo aqui de formação dessa placa, a gente já vai ver. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o diagnóstico precoce de um infarto agudo do miocárdio é importante para minimizar o dano celular. Porque lembra, eu falei para vocês que quanto maior a isquemia, maior o dano. E esse dano, na maioria das vezes, é irreversível. Então, se você tem o que a gente chama ameaça de infarto, ou você tem um infarto leve, normalmente você tem, o indivíduo tem um infarto e é comum, é frequente, não é comum, é frequente, que ele tenha um segundo ou até um terceiro logo algumas horas depois, né? Isso é bastante frequente. Então, fazer o diagnóstico precoce do infarto ou do pré-infarto é extremamente importante para você evitar o dano no músculo cardíaco. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, isso é irreversível, essa necrose, tá? Então, de acordo com a OMS, os critérios para infarto agudo do miocárdio envolvem sintomas clínicos sugestivos de isquemia miocárdica, principalmente essa dor no peito, que é na forma de uma dor de compressão, assim, que comprime. Alterações no eletrocardiograma, apesar de que o eletrocardiograma ele deixa de detectar o infarto em 40% dos casos, tá? Em 40% dos casos, o eletrocardiograma não demonstra alterações nos seus picos lá, nos resultados, tá? E, além disso, então, além dos sintomas e além da alteração do eletrocardiograma, um critério para infarto seria alterações nos níveis séricos dos marcadores cardíacos, em que então, aqui o objetivo da nossa aula. É estudar esses marcadores e entender por que a alteração deles leva ao diagnóstico ou à suspeita de um infarto, né? O que é importante vocês saberem aqui é que é o seguinte, olha só. As células de diferentes órgãos, tá? Cada célula, por exemplo, a célula do pâncreas, a célula do rim, a célula do coração, né? O miócito, o cardiomiócito, cada célula tem proteínas específicas, moléculas específicas que atuam para que essa célula desempenhe sua função. Se todas as células tivessem as mesmas proteínas, as mesmas moléculas atuando ali, elas fariam a mesma função, né? Então, a diferença de função entre as diferentes células se dá em resposta ao seu arsenal de moléculas, principalmente proteínas e enzimas, que
desempenham diferentes funções ali na célula. Essas moléculas, normalmente, elas estão no citoplasma, ou seja, além de estarem no... Normalmente, elas estão no citoplasma, mas a gente costuma dizer que elas estão intracelular, dentro da célula. Pode estar no núcleo, pode estar no retículo, ou pode estar no citoplasma. Na maioria das vezes, essas moléculas estão dentro, são moléculas citoplasmáticas, né? Bom, mas generalizando, são intracelulares. Uma vez que essa célula é lesada, destruída, ela rompe a sua membrana e libera essas moléculas. Então, as moléculas são liberadas para o meio extracelular, né? Porque eu disse para vocês que elas estão intracelular, elas estão dentro das células. Na maioria das vezes no citoplasma, tem algumas que estão associadas a outros complexos lá dentro, mas dentro da célula. Quando a célula rompe, libera essas moléculas para o meio extracelular e essas moléculas vão aparecer, por exemplo, no líquido extracelular, que é o que? O nosso plasma sanguíneo. Basicamente, tem outros, mas o líquido extracelular é o principal representante. O plasma sanguíneo é o principal representante do leque, do líquido extracelular. A gente já viu isso, né? Então, o aumento de determinadas moléculas, proteínas ou enzimas no plasma sanguíneo indica uma lesão celular específica. Isso pode ser com relação a outros órgãos. Mas aqui, que a gente vai falar da lesão cardíaca, tem, então, determinadas proteínas intracelulares do cardiomiócito que, quando aumentam no sangue os seus níveis, indicam uma lesão no cardiomiócito. Então, essa é a lógica bem simples da gente interpretar o aumento da mioglobina, o aumento da CK e até mesmo das troponinas, tá? Que são, então, moléculas intracelulares do cardiomiócito que vão ter os seus níveis aumentados na corrente sanguínea em resposta a uma lesão cardíaca. Tá? O que a gente vai aprender aqui é que eles têm momentos diferentes de liberação da célula. Algumas proteínas que estão mais no citoplasma, por exemplo, a mioglobina ou a CK, elas são proteínas citoplasmáticas, elas vão aparecer primeiro, vão se elevar primeiro do que as troponinas, por exemplo. Por quê? Porque as troponinas estão lá no sarcômero, associadas lá dentro à actina e à miosina, né? A troponina I se liga à actina e a troponina T à tropomiosina. Então, e a C ao cálcio. Então, elas estão lá. O seu armazenamento intracelular é um pouco mais complexo. Então, a sua liberação para a corrente sanguínea vai demorar um pouquinho mais. Então, essa lógica bem generalizada aqui, e bem simplória até, explica, então, quais são os marcadores precoces de infarto e os que você consegue monitorar por alguns dias após, né? Então, as troponinas, você pode, tem a troponina T, você pode ver até 7 dias após o infarto, por exemplo, tá? Então, isso a gente vai ver mais pra frente daqui a pouquinho, mas eu queria só que vocês entendessem a lógica das alterações nos níveis séricos de marcadores cardíacos associados, então, ao infarto agudo, tá? Então, a lógica toda da aula vai ser essa, tá? Bom, antes da gente falar dos marcadores, vamos falar um pouquinho aqui sobre a formação da placa de ateroma, ou aterosclerose, na parede das artérias, no vaso, tá? Por que é importante? Porque essa é a causa da obstrução das coronárias que pode levar ao infarto. Por que é a causa? Porque essa placa que se forma
no subendotélio, pode diminuir a luz do vaso e ele vai diminuindo, até obstruir por completo o fluxo sanguíneo. Além disso, ela também pode liberar trombos, né? Fragmentos dessa... Porque a placa nada mais é do que uma reação inflamatória ali no subendotélio, que eu já vou explicar como é que isso acontece. Mas ela pode liberar trombos que vão ser deslocados junto com o fluxo sanguíneo e eles vão, à medida que eles circulam em vasos de grande calibre, eles vão indo. Mas quando chega no coração, onde as artérias são ramificadas em arteríolas, né, até chegar em todas as células do coração, essa artéria vai se ramificando em vasos de menor calibre. Artérias de menor calibre são as arteríolas. Até o momento que a luz do vaso é menor do que o diâmetro do trombo. E aí o trombo vai e não consegue mais circular ali dentro e ele para. Quando ele para, ele obstrui o fluxo. E aí ele pode causar uma necrose mais pontual. Normalmente, nesses casos, a lesão é um pouquinho menor. Por quê? Porque ele vai atingir uma área menor, porque é irrigada com um vaso de menor calibre, mas já é uma lesão que, obviamente, é irreversível, né? Bom, então vamos entender como que acontece essa formação dessa placa de ateroma ou aterosclerose. Tudo começa com o aumento do LDL na circulação. Então, valores séricos plasmáticos maiores que 130 de LDL. Hoje em dia, a Associação Internacional de Cardiologia e de Bioquímica, eles preconizam, tem novos valores por o lipidograma, né? Então, o LDL, para quem tem risco cardiovascular, histórico familiar, ou tem algum fator de risco, tem que ficar abaixo de 70. Isso é muito difícil. Eu não sei se vocês já dosaram de vocês, mas é muito difícil. Ela fica ali em torno de 100, 100 e um pouquinho. É muito difícil você baixar de 100, quanto mais de 70. Normalmente só com civastatina, com fármacos. Assim, o que eu falo pelos meus conhecidos, né? Ninguém consegue baixar mais de 70. Conheço uma nutricionista que dela é 70. Eu falei, nossa, que show, quero tratar com você. Porque a minha fica ali em torno de 100. Então, LDL assim, de 130 para cima já está formando placa. Já é aterogênico, ou seja, já induz a formação da placa, tá? Isso não quer dizer que vocês têm que manter abaixo de 130. O ideal é abaixo de 100, para quem não tem risco. Para quem tem risco, abaixo de 70, tá? Então, cada um aí acha o seu jeito de fazer isso. Eu tô tentando, mas ainda não consegui. Tô tentando faz um ano, né? Que eu comecei a me tocar, que eu tinha que me cuidar. Mas, por quê? Vamos lá. O LDL, então, ele tá circulando no sangue, nos vasos, né? E ele vai ser exposto aos ROS, espécies reativas de oxigênio, o superóxido, óxido nítrico, peróxido de hidrogênio e outras moléculas oxidantes, outras espécies reativas de oxigênio que induzem a oxidação do LDL. E essas moléculas são produzidas durante o metabolismo celular, à medida que as células vão fazendo reação de oxidação e redução, elas vão liberando espécies reativas de oxigênio. Isso acontece normalmente. Mas nós temos um mecanismo de defesa contra o estresse oxidativo
que chama o nosso sistema antioxidante, que envolve enzimas que fazem a detoxificação dos ROS. Catalase, que detoxifica o peróxido de hidrogênio. Glutationase transferase, que detoxifica os peróxidos. São moléculas, são enzimas, né, que utilizam inclusive como cofatores o NADPH, que é produzido lá na via das pentoses, né, que é o fornecedor de elétron NADPH. Esse H é o elétron, o hidrogênio, que vai ser transferido para essas moléculas aqui para reduzi-las. Porque doar hidrogênios é reação de redução. Perder hidrogênio é reação de oxidação. Então, essas enzimas aqui, através dos seus cofatores, vão transferir hidrogênio para essas moléculas aqui e detoxificar isso aqui. Beleza, então se o meu sistema antioxidante estiver funcionando muito bem e o meu LDL estiver baixo, perfeito, eu não vou formar placa. Agora, quando eu tiver deficiência aqui, tá? No meu sistema antioxidante e tiver LDL alto, isso aqui acontece normalmente. Se eu tenho deficiência aqui, eu não vou detoxificar isso aqui e essas ROS vão oxidar o LDL, formando a LDL oxidada. O problema todo está, então, na LDL oxidada, tá? Então, antes disso, exemplos de antioxidantes, vitamina E, vitamina C, beta-caroteno, e etc, né? Enxofre, zinco, etc, etc. São cofatores de enzimas antioxidantes, por isso que esses micronutrientes são tanto vitaminas, são coenzimas e metais, né, como o zinco, o cobre, são cofatores das enzimas antioxidantes, GST, catalase, etc., que vão fazer a detoxificação. Então, o consumo de micronutrientes ajuda no combate ao estresse oxidativo. Então, na presença de estresse oxidativo e LDL alta, o que acontece é que a LDL ela vai se depositar no endotélio do vaso, vai chegar aqui próximo ao endotélio do vaso, e aí lá ela vai ser internalizada para o subendotélio. Vai chegar, então, vai sair da luz do vaso e vai chegar aqui no tecido, tá? Na íntima do vaso, que a gente chama, tá? Então, o que acontece é que esse LDL, então, internaliza, sai da luz do vaso e vai para a íntima do vaso. Os monócitos, que são células sanguíneas que estão aqui no sangue, eles também migram em resposta a essa lesão do endotélio vascular aqui. Eles entram para a íntima do vaso e lá eles reconhecem a LDL oxidada como um corpo estranho, porque o normal é a LDL não estar oxidada, que é uma lipoproteína, né? Que é como se fosse uma vesícula, um pacotinho, formado por proteína na parte externa e colesterol armazenado dentro. Por que o colesterol ele é transportado, então, no sangue na forma de lipoproteína? Porque ele é ele não é hidrossolúvel, assim como a glicose e as proteínas são. Então, glicose e proteína são transportadas na circulação livremente, porque elas são solúveis em água. Os lipídios não. Então, triglicerídeo e colesterol, eles para serem transportados no sangue, eles têm que ser empacotados nessas vesículas, que a gente chama de lipoproteína, porque é um complexo formado por lipídios e proteínas. A LDL é uma lipoproteína que transporta colesterol, tá? Então, essa lipoproteína, a LDL oxidada aqui na íntima do vaso, e os monócitos, quando migram para cá,
eles mudam de nome, né? Na verdade, os monócitos, quando migram para dentro do tecido, eles passam a se chamar macrófagos. Então, os macrófagos aqui, eles começam a fagocitar a LDL oxidada, porque ele entende que ela está modificada. Tá? Então, eles começam a fagocitar na tentativa de limpar ali o tecido da LDL, né? Que a função dos macrófagos ela é uma célula fagocítica, então a sua função é fagocitose, tá? À medida que o macrófago fagocita LDL, então vamos imaginar que aqui eu tenho o macrófago, tá? Fagocitando o LDL, são essas bolinhas, a LDL oxidada, tá? Que a normal seria uma estrelinha, o exemplo. E a LDL oxidada aqui é internalizada, então, pelos macrófagos. Quanto mais os macrófagos fagocitam LDL, maior ele vai ficando. O macrófago vai fagocitando, fagocitando, fagocitando e crescendo de tamanho. E até ele passa a quando ele fagocita, ele internaliza ela dentro de um vacúolozinho, né? E aí ele vai formando vários vacúolos no seu citoplasma, cada vacúolo com uma LDL oxidada lá dentro. E ele fica tão grande, tão vacuolizado, que ele passa a se chamar célula espumosa. Essas células espumosas, elas acumulam-se no subendotélio, liberando fatores de crescimento, citocinas, que vão estimular a migração de células musculares lisas da média para a íntima. Lá elas proliferam produzindo colágeno, captando lipídios, tornando-se potenciais células espumosas. Então, ou seja, ela vai chamando mais célula para ajudar nesse processo de fagocitose. E, obviamente, essas moléculas vão cada vez mais... LDL oxidada vai chegando na íntima, mais essa reação vai proliferando, liberando essas citocinas pró-inflamatórias, que vão chamar, além dessas células musculares lisas, vão chamar também plaquetas e vão induzir a resposta inflamatória e fibrose da luz do subendotélio do vaso. Então, essa reação inflamatória, ela vai proliferando, que começa aqui, vai proliferando, aumentando, aumentando, e vai crescendo de tamanho, tá? E ela fica, então, na íntima do vaso, né? No subendotélio do vaso. E ela vai, como ela vai induzindo a fibrose, porque ela chama plaqueta, estimula a coagulação, e aí leva a fibrose, né? Pela coagulação do sangue, formação do trombo e depois do coágulo, que é uma fibrose, uma fibra de plaqueta, esse vaso vai perdendo a flexibilidade também. Então, à medida que o sangue chega, ele não consegue mais se distender como ele conseguia antes. Então, a menor flexibilidade e a obstrução do vaso favorecem a menor aporte de oxigênio, então, para o coração, se essa placa estiver sendo formada, por exemplo, na artéria coronária, tá? Então, o que a gente chama de aterosclerose ou ateroma da coronária é, portanto, um modelo de doença inflamatória subclínica e progressiva, porque enquanto isso aqui está acontecendo, não tem sintoma nenhum. O sintoma vai ser quando ocorrer a obstrução e a isquemia e a necrose da célula muscular, tá? Então, esses achados, o diagnóstico, então, né, da placa ou até mesmo da lesão cardíaca, ele vem muito tarde. Então, hoje, atualmente, o que se busca é focar num diagnóstico mais precoce.
e também num modelo que preveja o prognóstico da placa que já está formada, né? Então, essa ideia de detectar antes ou de saber qual seria o que vem no futuro, né? O prognóstico, se é ruim, se é bom, dependendo da lesão, do grau de aterosclerose, quanto que isso pode vir a comprometer o cardiomiócito, por exemplo, isso tudo está focado no estudo de biomarcadores inflamatórios, tá? Uma vez que os tradicionais fatores de risco cardíaco, como dislipidemia, hipertensão, tabagismo, diabetes, não têm sido suficientes para determinar com precisão o risco cardíaco individual. Porque tem gente que tem colesterol normal, não tem hipertensão, não fuma, não tem diabetes e tem infarto agudo do miocárdio. Tem gente que tem todas essas alterações aí e nunca teve nenhuma angina, nem que seja, certo? Então, tem algo mais aqui envolvido que não só esses fatores de risco. Claro que isso aqui é extremamente importante, isso aqui a estatística mostra que pessoas que têm esses fatores de risco têm um risco muito aumentado de ter lesão cardiovascular. O risco cardiovascular é grande. Mas também quem não tem também pode ter a doença, né? Então, marcadores pró-inflamatórios, porque essa placa toda aqui envolve uma reação inflamatória, né? Com liberação de citocinas pelos macrófagos, pelas células espumosas, toda essa cadeia, essa cascata aqui que acontece de inflamação aqui na íntima do vaso. Então, marcadores como interleucina 6 e 10, fibrinogênio, TNF-alfa, peptídeo natriurético cerebral B, PCR ultrassensível, amiloperoxidase, são o que a gente chama de novos marcadores que já vem sendo utilizado em conjunto com os tradicionais, que é a miosina, a secase, né, CK total, CKMB e troponina T e I, que nós já vamos falar. Mas, além desses tradicionais, têm sido introduzidos outros marcadores que são marcadores inflamatórios, tá? E a gente vai falar de alguns deles aqui que são mais usados no final da aula. Bom, então, o que são biomarcadores cardíacos? São substâncias liberadas na circulação, ou seja, no líquido extracelular, liberadas das células internamente, são liberadas para o líquido extracelular quando existe uma lesão no miocárdio e são frequentemente utilizados na estratificação e prognóstico da doença cardiovascular. Então, essas substâncias que aparecem na circulação, aumentam os seus níveis na circulação em resposta à lesão, podem ser usadas como marcadores cardíacos, tá? Quais são, antes de saber quais são, quais as características para um marcador ideal? Porque não é qualquer substância que vai aumentar no sangue que pode indicar, ela tem que estar associada à lesão cardiovascular. Então, ela tem que ter uma sensibilidade, ou seja, eu tenho na menor alteração, ou seja, pequenos aumentos eu já tenho que conseguir detectar. Então, o teste que vai detectar essa substância tem que ser bastante sensível. Ao menor sinal de alteração, de lesão, ela aumenta um pouquinho e eu já consigo detectar. Então, isso é uma sensibilidade. Essa substância tem que ter uma boa sensibilidade. Ela tem que ser específica, ela só tem que aumentar
No caso aqui de biomarcadores cardíacos, ela só tem que aumentar na lesão cardíaca, na lesão, na musculatura lisa, na musculatura esquelética, não tem que aumentar, né? A não ser na musculatura cardíaca. Tem que ser específica. Ela tem que ter, ela tem que ter uma rápida liberação em níveis detectáveis. Então, assim, a lesão aconteceu agora, ela tem que rapidamente cair na circulação. Ela tem que chegar na circulação muito rápido ou fazer um diagnóstico precoce. Então, quanto mais rápida é essa liberação, em níveis detectáveis, com uma sensibilidade suficiente para o teste detectar, melhor, mais precoce é o meu marcador. E lembra que eu falei para vocês que quanto mais precoce é o diagnóstico, menor é o dano, né? Eu também tenho que ter, essa alteração tem que correlacionar-se com a extensão da lesão, ou seja, quanto maior o nível plasmático sérico, maior foi a lesão. Então, aumentos pequenos, lesão pequena. Aumentos grandes indica uma lesão maior, né? Um comprometimento maior do tecido. A meia-vida tem que ser longa, ou seja, ele tem que aumentar e tem que permanecer alto na circulação por um longo período para que eu possa fazer o diagnóstico, porque a pessoa teve uma dor na madrugada, ficou meio assim, depois de manhã teve de novo, e só vai no hospital de noite, no outro dia de noite. Já passou o quê? 12, 20 horas? Vocês vão ver que muitos marcadores que nós temos disponíveis já não estão mais aumentados nesse período de tempo pós-infarto, tá? Então, a meia-vida de um marcador ideal tem que ser longa. E essa substância, esse marcador, ele também tem que ser tem que ter um teste muito fácil, rápido e barato para ele. Não posso ter um teste que eu tenha que fazer uma extração que leva 3 dias, depois uma precipitação, depois não sei o que, várias etapas e tarará, e eu vou levar 7 dias para fazer o teste. Ou eu vou levar 10 horas para fazer o teste. Não, o ideal é que seja um teste rápido, fácil e barato. Por que barato? Por quê? Porque o número de doença cardiovascular, né, é enorme. Então, esse teste ele é muito utilizado pelos serviços de saúde, pelos planos de saúde, hospital, etc. E tal. Então, não pode ser um teste caro que comprometa a sua execução. Aí eu digo para vocês que não existe um marcador ideal, tá? Não existe nem para câncer, porque a gente usa também biomarcadores cardíacos ou biomarcadores de câncer, neoplasias, né? Tem alguns biomarcadores que indicam câncer de mama, câncer de próstata, tem, né? Aqui nós estamos falando de lesão cardíaca, biomarcadores cardíacos, mas essas características servem para qualquer substância que está sendo proposta como um biomarcador de algo, de alguma lesão, de alguma patologia. Não existe nenhum marcador ideal. O melhor biomarcador que existe é o PSA para câncer de próstata. Ele agrega aqui o maior número de características que tornam ele o mais ideal de todos os biomarcadores que existem para tudo que é coisa, tá? E mesmo assim, ele não é tão bom, né? Ele não é 100% ideal. Então, aqui vocês vão ver que o que nós temos disponível no mercado não chega perto de ser um marcador ideal, mas é o que existe, tá? Então, aqui é um histórico, né, um timeline mostrando o surgimento das diferentes marcadores, né? Começou lá em 1954 com a TGO, antiga, né, TGO. Aí depois, 55, a LDH, 60 a CK, depois de 72 com o advento da eletroforese,
permitiu fracionar a CK nas suas isoformas. E aí 75 por imunodifusão, é um teste enzimático, você consegue fazer a CKMB enzimática, a atividade da enzima CKMB. 75 a mioglobina, né, que hoje é o marcador mais precoce de infarto agudo. Depois nós temos o surgimento em 85 num teste imunológico, onde você usa um anticorpo para detectar a CK e não a atividade dela, não é um teste enzimático, é um teste imunológico, onde você tem um anticorpo contra a enzima, que no caso aqui contra a proteína CKMB. Então é um teste imunológico, antígeno anticorpo, e aí é o que a gente chama de CK massa, que você detecta a massa, a proteína CKMB e não a sua atividade, tá? Então, ele é muito mais sensível do que o CKMB enzimático, tá? Então, hoje em dia, o melhor é o CKMB massa para lesão do infarto, porque não interessa se a CKMB está ativa ou degradada, interessa o quanto de CKMB tem ali na corrente sanguínea, quanto foi liberada para o líquido extracelular, não necessariamente se ela está ativa ou não. Então, o CKMB massa veio a partir de 85 e hoje em dia ele é um teste muito bom, tá? Devido, então, obviamente, à sua sensibilidade, porque aqui a sensibilidade é menor porque você só detecta as que tiverem ativas, né? Que tiverem atividade. Aqui você detecta todas, então o nível de detecção é maior. E depois, a partir da década de 90, ok, mais ou menos, quase 90, 89, 92, surgiu então as troponinas, né? Troponina T e a troponina I. A troponina C, ela não é liberada, tá, para o líquido extracelular, é aquela que é ligada ao cálcio, então ela a gente não utiliza ela aqui como biomarcador, a gente só utiliza a troponina T e a troponina I, tá? Que são, apesar de eles demorarem mais para se elevarem na circulação após o infarto, eles são muito específicos, tá? Por quê? Porque essas enzimas aqui, elas são bastante específicas para o coração, bastante específicas para a lesão do músculo cardíaco, apesar de, claro, elas estarem presentes em outros tipos de celulares também. Então, aqui mostrando a mesma coisa, né? Então, em preto tá os marcadores tradicionais, né? Aqui lá, quando começou as transaminases, LDH e CK total, depois as isoformas, com o advento da eletroforese aqui, aí CKMB enzimática, mioglobina, CKMB massa e as troponinas, né? Próximo a 1900, década de 90. E em azul tá mostrando os marcadores, os novos, assim, são aqueles que eu falei para vocês, então são biomarcadores inflamatórios, que juntamente com os clássicos, cardíacos clássicos, hoje em dia já vem ajudando o clínico a fazer não só o diagnóstico, mas prognóstico da lesão e também prevenção, assim, detecção precoce ou risco de ter um infarto, né? Ou seja, detectar mesmo antes de acontecer. Que é o peptídeo natriurético, né? Aí nós temos aqui marcadores genéticos importantes. Aí a gente vai falar um pouquinho de cada um mais pra frente, tá? Então, em resumo, nós temos os marcadores cardíacos divididos em enzimas cardíacas, que é a CK total e a CKMB, que tem atividade enzimática. E nós temos as proteínas, claro que aqui são proteínas, mas além de serem proteínas, elas têm atividade catalítica, né? Elas são enzimas.
Aqui nós temos as proteínas cardíacas, que aí elas não têm atividade enzimática, elas são proteínas que têm determinadas funções. Por exemplo, a mioglobina é a proteína que transporta oxigênio no músculo. Assim como a hemoglobina transporta oxigênio no sangue, a mioglobina transporta e armazena oxigênio no músculo. Para que eu preciso de oxigênio no músculo? Para respiração celular e fermentação, para respiração celular, para gerar ATP para contração do músculo, né? Oxigênio lá nas mitocôndrias vai receber os hidrogênios da oxidação da glicose na via glicolítica, glicólise e ciclo de Krebs, associado a fosforilação oxidativa lá na mitocôndria, que é essa transferência de elétrons para o oxigênio. Então, é o metabolismo oxidativo. Então, eu preciso de oxigênio. Quem é que fornece oxigênio para o músculo? A mioglobina. Além dessa proteína aqui, nós temos as troponinas, que eu mostrei para vocês, que estão lá no sarcômero, responsável, que é a unidade de contração da fibra muscular, ligando-se à miosina e a tropomiosina, tá? Actina e miosina, desculpa. Além dessas aqui, enzimas cardíacas e proteínas cardíacas, essas são os clássicos, os marcadores clássicos de lesão cardíaca, tá? Nós temos os de prognósticos e riscos, que são o que a gente chama de novos biomarcadores, que tem a função de indicar um risco da pessoa vir a desenvolver o infarto, ou, uma vez desenvolvido o infarto, definir prognóstico, se o prognóstico é bom ou ruim, aí a conduta clínica vai variar de acordo com o prognóstico, né? Então, claro, tem guidelines para tudo isso, mas isso já é área médica, mas, por exemplo, tem a PCR ultrassensível, a homocisteína, mieloperoxidase e o peptídeo natriurético B. Nós vamos falar no final da aula um pouquinho sobre cada um desses aqui. Nós vamos, a partir de agora, focar nos clássicos e no final da aula a gente menciona esses aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, os biomarcadores na prática clínica envolvem CK, mioglobina e troponinas. Aqui, CK total e CK-MB, a mioglobina, as troponinas TI, e aí tem alguns marcadores que são usados em associação com esses aqui, tá? Então, vamos começar falando em cada um desses aqui, dos clássicos. A creatina quinase. A creatina quinase é uma enzima, então, que ela faz o quê? Ela fosforila a creatina, tá? Ou desfosforila também, tá? Então, ela fosforila e desfosforila. Então, a fosfocreatina é uma molécula que armazena agrupamento fosfato, aqui, ó, PO4, lá no músculo. Esse fosfato aqui vem do ATP, então, às custas de um ATP liberando ADP, um dos 3 fosfatos é adicionado na molécula de creatina, formando a fosfocreatina. E ela é armazenada no músculo como uma reserva de fosfato para o exercício físico, os primeiros segundos do exercício físico. O ATP aqui vai ser formado quando a CK desfosforilar a fosfocreatina, ou seja, retirar o fosfato da fosfocreatina e transferir para o ADP para formar um ATP. E aí o músculo utiliza... Isso é muito rápido. Por que ela armazena assim? Porque isso aqui é uma energia rápida, tá? Enquanto a célula vai começar a fazer metabolismo oxidativo, fazer a respiração, pegar a glicose, converter em 2 moléculas de piruvato, converter em 2 de acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs para gerar os ATPs. Isso demora um pouco. Então, nos primeiros segundos do exercício físico, o ATP vem basicamente da fosfocreatina, tá? Inclusive, os atletas que querem aumentar massa muscular, eles tomam fosfocreatina para aumentar o seu estoque de fosfato no músculo
para quando estiverem fazendo o exercício físico, eles aguentarem mais tempo fazendo a contração, levantando o peso lá, antes de começar a queimar, a arder, que nada mais é do que o lactato, né? Ou seja, começa a fazer, depois que acaba a fosfocreatina, começa a fazer fermentação, enquanto não sai a energia da respiração. Porque a fermentação também ela é rápida. Só que ela vai liberando ácido lático, e o ácido lático é que queima, e você fadiga e não consegue continuar a fazer o exercício. Aí você acaba levantando menos peso, porque você fadiga logo. Quem aumenta os estoques de fosfocreatina aguenta mais tempo, então acaba levantando mais, fazendo o músculo levantar mais peso e hipertrofia mais rápido, tá? Bom, obviamente, então já dá para vocês imaginarem que essa enzima, quando ela aumentar na circulação, significa que ela foi liberada do músculo cardíaco para o líquido extracelular, em resposta a uma lesão na célula que rompeu a membrana citoplasmática e liberou essa enzima que está onde? No citoplasma dos cardiomiócitos, do músculo esquelético também, tá? Que é esse da coxa, da perna, né? Também. Então, só que são frações diferentes. Normalmente, a CK que está na musculatura esquelética é CKMM, e a que está no coração é MB. Por isso que a gente faz CKMB para o aumento da CKMB para o infarto agudo do miocárdio. Associado, claro, a CK total. Então, você faz a CK total e a CKMB também, tá? Então, ela é uma enzima, então ela tem uma atividade catalítica de converter o substrato em produto, tá? E ela faz a reação inversa também. A CK total, ela é encontrada naturalmente no citoplasma e na mitocôndria, tá? Em pequena quantidade em todos os tecidos musculares esqueléticos, no tecido cardíaco e no cérebro. No cérebro também, então no cérebro é CKBB, tá? No músculo esquelético, CKMM e no cardíaco, CKMB. Entre outros locais, como rim, diafragma, tireoide, placenta, bexiga, pulmão, próstata, baço, reto, colo, estômago, pâncreas, todo onde tem célula muscular, tá? A creatinoquinase total, então, ela é dividida em frações. As frações, como eu falei para vocês, pode ser CKBB, que são duas bolinhas, aqui representada como duas bolinhas verdes. CKMM, duas esferas laranjas. E a CKMB, ela tem uma de cada aqui, então ela tem uma laranja e uma verdinha, tá? Essa aqui é a isoforma presente no coração, musculatura esquelética e sistema nervoso central. E nós temos também uma isoforma que está isso aqui são as citoplasmáticas, tá? E nós temos a mitocondrial, CK mitocondrial, que aqui está representada, então, como duas quadradinhos. E além das isoformas de CK, nós temos o que a gente chama de macro-CKs, que nada mais é do que a associação desta enzima com um complexo, ou seja, aqui, por exemplo, uma imunoglobulina, um anticorpo, IgG ou IgA, por exemplo. Então, as macro-CKs do tipo 1 são complexos formados pela CKBB e a IgG, tá? A IgG aqui e a CKBB, verdinha, mais um anticorpo da classe IgG. Então, essa aqui, ó, é a CKBB-IgG, é uma macro tipo 1. Nós temos também uma IgA, podemos ter uma IgA, um anticorpo da classe IgA, ligada a uma CKMM, que é essa aqui. Essas são as macro-CKs. Eu também posso ter o tipo 2, que é um complexo formado por várias CKs mitocondriais. Várias dessas aqui. Aí não envolve anticorpo, mas envolve vários dímeros dela aqui, formando a CK do tipo 2, tá?
Então, só para você saber o que são as macro-CKs, são complexos formados, então, ou por várias CKs mitocondriais ou por CKs associadas a anticorpos. Então, aqui está mostrando um organismo, mostrando então que as fibras musculares esqueléticas possuem CK, a isoforma MM. No coração nós temos a MM, temos um pouquinho, temos a CKMB, mas tem um pouquinho de MM também. E nos órgãos e vísceras a gente pode ter a CKBB aqui e no sistema nervoso central, tá? Então, ou seja, CKBB cerebral, CKMM muscular e CKMB miocárdico. Ela é 40% presente no miocárdio, 2 a 3% no músculo esquelético e 20% na musculatura cardíaca, na célula do coração e no músculo, tá? Então, a CKBB a gente chama de CK1, CKMB CK2 e CKMM CK3. Isso é outras nomenclaturas, tá? Então, qual é o papel, como eu já antecipei um pouco para vocês, mas qual é o papel das CKs durante o exercício físico? Então, quando o corpo está com grande estresse físico, ou seja, faz muita atividade física, pode ocorrer uma rápida redução nos níveis de ATP na musculatura, porque eu estou fazendo muita contração muscular e a demanda por energia é muito grande. Então, os estoques de ATP reduzem rapidamente. A fosfocreatina, como eu falei para vocês, é uma molécula, a creatina ligada a um grupo fosfato, ela armazena no músculo o fosfato. Então, ela é responsável pelo suporte de energia, fornecendo um fosfato para regenerar o ATP a partir do ADP. Então, a adenina difosfato, quando recebe um fosfato, fica adenina trifosfato, né? Liberando, então, a creatina. E essa enzima é formada, essa reação é catalisada pela CK. Dessa forma, ocorre um aumento de ATP no músculo, tornando possível a realização do esforço físico. Então, ou seja, quando aumenta a CK, é porque ela está aumentando a sua atividade de desfosforilar a fosfocreatina e liberar mais energia. Ou seja, durante a atividade física, a CK também aumenta, tá? Então, quais as situações em que há aumento de CK total e suas frações? Então, quanto mais danificada tiver a fibra muscular, maior será a concentração de CK na corrente sanguínea. Então, claro que durante um exercício físico intenso, você pode danificar a fibra muscular, né? Então, aqueles indivíduos que tomam muita fosfocreatina, eles têm um estoque maior, então eles aguentam mais tempo fazendo exercício e eles podem, então, levar a lesão da fibra muscular esquelética, né? Com aumento da CK, porque o aumento da CK vem porque ela tinha muito substrato, fosfocreatina, para a CK atuar. E aí, quando o exercício está muito intenso, lesa a célula, ele libera para a corrente sanguínea CKs totais e suas frações, né? Durante o exercício físico intenso, rabdomiólise, por exemplo, você pode ter o aumento de CK. Tá? Então, o nível sérico de CK indica dano muscular ou fadiga. Pode ser a musculatura esquelética ou pode ser a musculatura cardíaca, tá? Como a CK é expressa em todos os tecidos, níveis elevados são inespecíficos para a lesão de tecido muscular, a CK total, tá? Muscular cardíaco. Então, os aumentos de CKs pode ocorrer na distrofia muscular, na rabdomiólise, no hipotireoidismo, doença renal estágio final, indivíduos saudáveis que se submetem a exercício físico intenso. Então, você tem aumento de CKMB e CKMM em corredores, por exemplo, tá?
Por quê? Por causa da atividade dessas enzimas. Qual é a função dessa enzima? Né? Liberar o fosfato para formação de ATP. Então, ela pode também aumentar em resposta a um exercício intenso e não só ao infarto. Bom, e se eu estiver usando, então, a fração CKMB, que é mais presente no coração, é a isoforma cardíaca, porque ela apresenta alta especificidade para o miocárdio, eu posso usar ela como um marcador de lesão cardíaca. Ela vai, quais são as condições do aumento da CK em resposta a uma lesão cardíaca? Ela começa a aumentar 4 horas após o início dos sintomas, tá? O pico máximo dela é com 12 horas e ela vai retornar ao normal com 24 a 48 horas após o infarto agudo do miocárdio. Então, após 4 horas, ela começa a aumentar, tem um pico em 12 e retorna ao normal com 24 a 48 horas. Isso significa que a CKMB não é um marcador precoce, porque o pico dela vai ser com 12 horas após. Então, eu só vou conseguir detectar níveis altos com 12 horas. Aqui é dias, tá? Não é horas, esse gráfico aqui. Então, com 24, então com 12, metade, com 12 horas eu tenho um aumento de CKMB e com 48 horas ela já reduziu, o terceiro dia eu já não vejo mais nada, tá? Então, o CKMB, ele não é um bom marcador precoce, mas ele é um excelente marcador para reinfarto. Então, se o indivíduo teve um infarto de noite, uma dor no peito à noite, e aí ele vai de manhã para o hospital, né? Vamos imaginar que ele teve às 8 da noite, só que ele vai às 3 da tarde para o hospital. Os níveis de CKMB já estão baixos, porque o pico é 12 horas. Aí é o que vai acontecer. Se ele tem níveis altos de CKMB, mesmo após 24 horas da primeira dor, isso pode indicar que ele já teve um segundo infarto, certo? Então, porque enquanto essa aqui do primeiro tá baixando, já tem uma outra subindo aqui. Então, o CK ele é um excelente marcador de reinfarto. Se após normalizar ou cair, você tem um novo pico, isso já indica um novo infarto, tá? E um risco maior, claro, da lesão lá. Como é que eu faço os testes? Quais são os testes diagnósticos, os métodos para dosar CKMB? Então, a gente já falou um pouquinho lá que existe o teste enzimático, que vai detectar a atividade da enzima, CKMB, também chamado de CKMB atividade, porque eu detecto a atividade enzimática. Então, é um kit para dosar a CKMB, onde ele provavelmente vai quantificar o produto formado pela enzima, né? Então, a enzima vai degradar um substrato e vai formar um produto, e eu vou monitorar a formação do produto. Então, isso quanto mais produto tiver formado, maior a atividade da enzima. Então, o teste enzimático tem essa lógica. Ele é bastante específico, porque lembra, as enzimas são específicas para o seu substrato. Então, o teste enzimático é um teste muito específico. Então, quando você for escolher o teste para fazer algum diagnóstico, você tem que levar em consideração o que você espera, né? Se é um teste, se você quer um teste de alta especificidade ou alta sensibilidade. Aí você vai brincando aqui, né? Então, esse teste de CKMB atividade, ele apesar de não ser tão sensível, porque ele vai detectar
eu tenho que ter as enzimas têm que estar na sua ativas. Então, eu posso estar detectando menos do que realmente está presente, porque eu posso estar detectando só aquelas que estão em atividade. Mas ela é muito específica. Por quê? Porque é enzima. Porque a atividade enzimática é específica para o seu substrato. Enquanto com o teste imunológico aqui, ele vai usar anticorpos monoclonais anti-CKMB. CKMB é uma enzima, mas antes de tudo é uma proteína. Então, você pode ter um anticorpo contra uma proteína. Então, nesse caso, a CKMB seria o antígeno e o meu teste laboratorial usa anticorpos monoclonais anti-CKMB. Numa placa de ELISA, o teste usado, o método é o ELISA, tá? Para detectar, então, o que a gente chama de CKMB antígeno, ou CKMB massa de antígeno, tá? Também chamado, então, de CKMB massa. Ele é um teste muito sensível. Muito sensível. Não tão específico igual esse, mas bastante sensível, tá? Mas ele é específico no sentido de que, se ele é bastante sensível, ele detecta todas as CKs e todas as CKs MBs, e elas são específicas para o coração. Então, ele acaba sendo um teste sensível e específico, tá? Ele acaba sendo específico por consequência. Eletroforese, método de separação das frações das isoformas. Então, eu posso detectar as isoformas por um teste de eletroforese. Claro que ele não é um teste tão rápido, prático e barato como esses aqui, tá? Os valores de referência, CKMB é um valor de referência menor que 5 nanogramas por ml. CK total em homem de 78 a 174 e mulheres de 26 a 140, tá? A total e essa aqui a fração. Então, aqui está mostrando para vocês o método de ELISA, onde eu tenho um anticorpo e aqui um antígeno, né? Então, no caso, a CKMB massa, o antígeno seria a proteína CKMB e o anticorpo monoclonal é produzido em indústria para ser utilizado e mobilizado aqui na plaquinha. O anticorpo é ligado no fundo da placa e eu incubo meu soro aqui. As MBs vão se ligar aqui, aí eu faço lavagens e aí eu venho com um anticorpo aqui que vai detectar com um substrato aqui na ponta. Normalmente eu uso uma enzima aqui, um substrato que é degradado pela fosfatase e que ele vai liberar um cromógeno onde eu detecto a fluorescência, um cromógeno um fluoróforo, não um cromógeno, um fluoróforo. E aí eu detecto a fluorescência aqui emitida pela ligação antígeno-anticorpo, tá? Atualmente ele é o mais indicado, porque ele tem uma maior sensibilidade analítica, porque ele detecta pequenas quantidades e todas as CKs, não só as que estão ativas, tá? O CKMB, a massa, ele detecta no plasma, no sanguíneo, os aumentos de CKMB 1 a 2 horas antes do teste de CKMB atividade. Então, ele consegue reduzir um pouquinho mais esse tempo aqui, tá? Que era o que começa a aumentar com 4 horas e pico em 12. Então, ele pode, o CKMB massa faz pico em 10, tá? Então, um pouquinho mais sensível. A eletroforese, a lógica é a migração, né? As que são mais pesadas, então, vão migrar menos, e as mais leves vão migrar mais. E aí eu tenho aqui as frações e também na eletroforese vão aparecer as macro-CKs, tá? Que são as enzimas ligadas à proteína, anticorpos séricos.
né? G ou IgA. Bom, para diagnóstico laboratorial de lesão do miocárdio, eu uso junto a CK total e CK-MB. Então, a gente chama índice MB, que nada mais é que essa relação aqui. 100 vezes a CK-MB dividida pela CK total. Aí eu vou ter o percentual aqui de CK-MB em relação a total. Então, eu tenho que dosar as duas, a isoforma e a total, tá? Para eu ter esse percentual, quanto da CK total corresponde a CK-MB. Se o valor for menor que 4%, está falando mais a favor de uma lesão muscular, de um exercício físico intenso, por exemplo, do que realmente um infarto, tá? Quando é a lesão cardíaca, esses valores vão estar dessa relação aqui, tá? Vai estar entre 4% a 25%. Então, em relação a CK total, você pode ter de 4% a 25% de CK-MB falando a favor do infarto agudo do miocárdio. Quando esse valor for acima de 25, já é muito inespecífico, aí merece avaliação com outros marcadores. Bom, a mioglobina. A mioglobina, ela é uma proteína transportadora de oxigênio contida no músculo estriado cardíaco e esquelético, tá? O valor de referência aqui de 60 a 110. É um monômero, diferente lá da hemoglobina, que é um tetrâmero. Então, ela tem aqui em torno de 17 kilodaltons, é uma proteína pequena, ou seja, rapidamente, quando ocorre a lesão no cardiomiócito, lesão cardíaca, rompe a membrana, rapidamente essa mioglobina consegue ser exportada para o líquido extracelular, porque ela é uma proteína muito pequena. Então, ela rapidamente vai aumentar em resposta à lesão, tá? Ela é, portanto, rapidamente liberada pelo músculo infartado por um tempo limitado, ou seja, ela é rapidamente, mas logo ela retorna aos níveis normais, porque ela é logo degradada, por ser uma proteína pequena, ela é rapidamente degradada também no líquido extracelular. Então, ela chega rapidamente o soro, mas ela permanece lá por muito pouco tempo. Então, ela pode aumentar significativamente, até 10 vezes esse valor, pode chegar a valores de mioglobina em torno de 1000 aqui, tá? Após 1 ou 2 horas do dano muscular ou infarto, tá? Então, ela é um marcador muito precoce. Com 1 a 2 horas após a dor, você já tem um aumento. Porque por ela ser uma proteína pequena, uma proteína citoplasmática, no menor lesão ela já aumenta. Só que como ela é pequena, ela é rapidamente degradada e eliminada pelos rins, né? Ela é degradada em aminoácidos, filtrada nos rins e vai embora. Então, ela vai retornar aos níveis normais dentro de 24 horas. Então, após 24 horas, você já não tem mais aumento de mioglobina. Então, ela é realmente um marcador precoce, mas ele é um excelente preditor negativo, tá? Ou seja, quando os níveis não estão aumentados, não indica infarto, tá? Então, para ser infarto, eu tenho que ter aumento de mioglobina, tá? Bom, aqui está mostrando, então, a cinética da mioglobina no infarto agudo do miocárdio. As primeiras 2 horas, o que você tem aqui? Você tem um aumento da mioglobina rapidamente, né? Em resposta à lesão, rapidamente ela aumenta, tá? Com um pico em 2 horas. Depois ela começa, depois de 2 horas, após 2 horas, ela começa a cair de novo. Com 24 horas, eu já tenho níveis indetectáveis, tá? Enquanto que aqui nós temos o CK-MB, que eu falei para vocês que ela começa a aumentar 2 a 4 horas depois. Então, aqui tem 2 horas, 2 a 4 horas é que ela vai começar a aumentar, com pico em 12. E retorna ao normal com 24.
Então, tanto o CK quanto o CKMB, eles são marcadores que aumentam muito rapidamente em resposta à lesão. Ou seja, nas 24 horas, você vai ter aumento e queda deles já.